Então, 7h30 em ponto, sejam bem-vindas. Nós vamos começar a prática hoje deitadas. Podem se deitar, acomodem-se, tá bom? Deitem-se no seu tapete. Escolha a melhor posição para as pernas. Melhor posição para os braços. Vai fazendo os ajustes. Estamos deitadas. Boa noite. Estamos deitadas. Podem se deitar, se acomodar. Boa noite. Acho que já chegou todo mundo. Então, todos deitados, acomodando, soltando o peso. Solte o peso da sua cabeça, solte os braços, solte as pernas. Perceba como é soltar o corpo, como é relaxar agora no início da prática. Vai soltando o corpo, sentindo as partes do seu corpo que tocam o chão e soltar o peso do corpo nessas partes. Trazendo a mente para o momento presente, percebendo também a sua respiração. E vamos buscar essa presença, esse estado de presença durante toda a prática. A prática é sua, você pode ficar o tempo que quiser nas posturas, pode voltar antes das posturas que eu dou uma referência de tempo, mas você pode ficar menos tempo. A prática é sua, você que dá também a intensidade dela. Então agora vai voltando, levando um pé no chão, flexionando uma perna, depois a outra. Trazendo os joelhos em direção ao peito, deixando que as pernas pesem sobre o seu abdômen. Perceba se as coxas tocam a parte baixa do seu abdômen. Sinta o toque das costas com o chão, do quadril. E perceba a respiração na parte baixa do seu abdômen. Veja se é possível sentir que quando o ar entra, o abdômen se expande e a coxa pressiona um pouco mais o seu abdômen. Quando você solta o ar, o abdômen relaxa. Vai percebendo esses movimentos que acontecem aí. Agora, traga os joelhos bem próximo ao peito. Pressione bem as pernas. As coxas agora pressionam ainda mais o abdômen, mas você continua respirando. Procure não tensionar o pescoço, nem os ombros. A respiração é livre. E agora, leve a testa em direção ao joelho. Você pode contrair um pouco o seu abdômen para facilitar na postura. Procure não tensionar muito o seu pescoço, relaxando mais os ombros dentro do possível. Volte devagar a cabeça. Solte as pernas quando a cabeça tocar o chão. Observe como sente as costas, como sente dentro do abdômen, como fica a sua respiração agora.
E gentilmente vire a cabeça para a direita, como quem vai levar o queixo em direção ao ombro direito. E relaxe, relaxe bem o pescoço. Volte devagar a cabeça até o centro. E gentilmente vai virando a cabeça agora para a esquerda, como quem leva o queixo em direção ao ombro esquerdo. Vai fazendo os ajustes, relaxando o pescoço, observando a sua coluna. A respiração sempre consciente. Volte devagar a cabeça. Relaxe bem os ombros. Agora, leve atenção para o seu braço direito e leve o braço direito estendido lá para trás, até que a mão toque o chão. No movimento lento e controlado, você vai levando a mão em direção ao chão. Veja se é possível tocar a mão no chão. Se não for possível, não tem problema. Se sentir qualquer desconforto no ombro, você não faz. Observe agora o alongamento da lateral direita do seu tronco. Veja se é possível inspirar, crescendo com o braço enquanto o ar entra, relaxando quando o ar sai, mas o braço continua lá para trás. Inspirando, você cresce, alongando toda a lateral direita, a mão vai mais para longe. Expirando, você relaxa. No seu ritmo, da próxima vez que inspirar, cresça, alongue. E no seu tempo, quando for soltar o ar, você volta o braço ao lado do corpo. Toda a atenção em você mesmo. Agora, leve o braço esquerdo lá para trás, até que a mão esquerda toque o chão. O braço direito fica ao lado do corpo, só o esquerdo fica lá atrás. Isso. E agora, veja se é possível manter essa postura, se sente algum desconforto nesse ombro, que é diferente do outro. Fique à vontade para desfazer a postura, fazer ajustes. Observe a sua coluna. E se for possível, quando você inspirar, vai levando a mão mais longe, alongando a lateral esquerda agora do seu tronco, crescendo. Quando for expirar, você mantém o braço, deixa respirar, vai soltando o ar. Próxima vez que inspirar, você alonga mais um pouco, observa. E depois relaxa quando soltar o ar. Somente na terceira vez, no seu tempo, você alonga enquanto o ar entra e quando for soltar o ar, enquanto o ar sai, você volta com o braço esquerdo. Cada um no seu tempo. Muito bem. Agora vamos levar os dois braços lá para trás do movimento lento e controlado até que as mãos tocam o chão. Se for possível, você mantém, observa a sua coluna, observe o toque do quadril com o chão. Inspirando, leve as mãos mais para longe, cresça com as costelas, aproxime a região lombar do chão, relaxe o seu abdômen, cresça, alongue. Quando quiser soltar o ar, você mantém os braços, solta o ar e relaxa. Na segunda vez, você inspirando, vai levando os braços mais para longe, aproximando a região lombar do chão, relaxando o abdômen, vendo o que acontece com as costelas. Quando soltar o ar, você volta os braços. Dessa vez, você volta os braços. Observe como sente os ombros, como sente o pescoço. Se estiver tudo bem, vamos fazer o dhyana. Nós vamos deixar os braços ao lado do tronco. Nós vamos inspirar profundo, crescer com as costelas.
Depois nós vamos tirar todo o ar contraindo o abdômen. Sem o ar, nós vamos levar os braços lá para trás. Sem o ar, vamos alongar, expandir o tórax, relaxar o abdômen. Deixar que o abdômen seja sugado, ficando o tempo que seja confortável para você. Quando quiser respirar, volte os braços e respira. Deixe a respiração livre, observe o efeito do que você fez. Se respeitou seus limites, não é para sentir falta de ar, não é para sentir desconforto. Mantenha toda a atenção em você mesmo. Se estiver tudo bem, nós vamos repetir mais uma vez com os braços ao lado do tronco, inspirando profundo, expanda bem as costelas. E depois vai tirando todo o ar, recolhendo o abdômen, sem deixar o ar entrar, levando os braços lá para trás, sem deixar o ar entrar, alongando, aproximando a região lombar, espreguiçando. Quando quiser respirar, cada um no seu tempo, voltando os braços. Deixe a respiração livre, observe o efeito do que você fez. Como sente o abdômen, como sente o tórax. Muito bem. Agora vamos entrelaçar os dedos das mãos, vamos levar as mãos atrás da cabeça e vamos soltar o peso da cabeça nas mãos. Solte o peso da cabeça nas mãos, relaxe o pescoço, relaxe os músculos da sua face, aponte os cotovelos para o teto, relaxando bem o pescoço, soltando a cabeça nas mãos, as mãos puxam a cabeça, levando o queixo em direção ao peito, alongando atrás do seu pescoço, dentro do seu limite. Não levante as costas, somente sinta que alonga atrás do pescoço, dentro do seu limite. Se precisar voltar antes, você volta. Observe como sente esse alongamento, até onde sente que alonga, qual a sensação, e vai voltando devagar. As mãos levam a cabeça em direção ao chão. Quando a cabeça tocar o chão, você solta os braços, deixa os braços ao lado do corpo. Pode virar a cabeça para um lado, depois para o outro, deixando os braços ao lado do corpo. Isso. E vai parando devagar com os movimentos. Agora, sinta os pés tocarem o chão, os joelhos estão para o alto, sinta as costas tocarem o chão, estenda os braços, as mãos apontam para os joelhos. Então, isso, as mãos apontam para os joelhos. Aproxime o umbigo, recolha bem o seu abdômen, aproxime as vértebras lombares do chão, vai levando as mãos em direção aos joelhos, arredondando as costas, levantando a região das escápulas, levando as mãos em direção aos joelhos. Cada um dentro do seu limite. Fique alguns instantes, procure não tensionar o pescoço, observe o trabalho que é feito. Se precisar voltar antes, você volta. E vai voltando devagar. Voltando. Solte bem, relaxe bem o pescoço, solte o peso da cabeça, relaxe os braços. Vire a cabeça gentilmente de um lado para o outro. Perceba se tensionou muito o pescoço. Aproveite agora para relaxar.
Observe como ficou sua respiração. E vai parando no centro, soltando o peso da cabeça. Agora, vamos entrelaçar os dedos das mãos e puxar o joelho direito em direção ao peito. Relaxe bem a perna que você puxa, relaxe o pé. Solte bem a perna. Sinta o toque das costas com o chão, só o toque da cabeça. Repare que quanto mais você relaxa a perna, mais fácil fica de puxar o joelho em direção ao peito. Agora vamos segurar por trás da coxa direita, estendendo a perna o máximo que você puder, dentro do seu limite, levando o pé lá em direção ao teto. Isso. Soltando o peso da perna lá no seu quadril, tirando o esforço desnecessário. Se for possível, aponte os dedos do pé para a sua cabeça, intensificando. A cabeça fica lá no chão, relaxada. Você tira todo o esforço desnecessário da postura, continua respirando. Volta devagar, flexiona a perna, deixa o pé no chão. Muito bem. Vamos repetir agora para o outro lado. Vamos agora entrelaçar os dedos das mãos e puxar o joelho esquerdo para o peito. Traga o joelho esquerdo para o peito com a cabeça no chão, o ombro relaxado. Relaxe todo o corpo. Relaxe os ombros, o pescoço, a cabeça, a perna que você puxa, o pé. Somente as mãos fazem força, o restante fica relaxado. Agora, segure por trás da coxa e tente estender dentro do seu limite o máximo que você puder a perna. Com a cabeça no chão, bem relaxado, pescoço. Ache um ponto de equilíbrio. Solte o peso do quadril. Desculpa, solte o peso da perna lá no quadril. Sinta o toque do quadril com o chão. E se for fácil, aponte os dedos do pé esquerdo para a sua cabeça, o calcanhar lá para o teto, intensificando esse alongamento. Volte, flexione a perna, traga os dois joelhos para o peito, acomode a sua lombar. Qualquer desconforto você não faz, ok? Perceba a sua respiração. E agora vamos elevar as duas pernas, soltando o peso das pernas lá no seu quadril. Não precisa ser a 90 graus se não puder, ok? Pode segurar as pernas. O importante, se possível, é tentar estender as pernas, cada um no seu limite. Se tiver fácil, deixar os braços ao lado do corpo. Se precisar, segure as pernas, fique à vontade. Pode deixar o seu abdômen mais firme para facilitar a postura. Pode apontar os dedos dos pés para a sua cabeça para intensificar. Cada um vai trabalhando o seu alongamento. Muito bem, mais uma vez, abraça as pernas. Acomode a lombar, pode fazer um balanço de um lado para o outro, massageando a lombar, massageando as costas. Vai parando devagar. Nós vamos agora passar os braços entre as pernas, cada dedo segura, cada mão segura o respectivo dedão do pé. Então, as pernas estão flexionadas, a gente passou o braço entre as pernas, cada mão segurou o respectivo dedão do pé. Isso. Sinta o toque do seu quadril com o chão, o toque da cabeça. Se for possível, agora vamos elevar um pouco os pés, tentando aproximar os joelhos. Tente, cada um no seu limite, não precisa, os dois joelhos estão próximos. Isso. Aproxime os joelhos, os pés apontam lá para o teto. Sinta o toque do seu quadril com o chão, da cabeça.
Se for possível, você vai estendendo, vendo esse trabalho que é feito, tanto no alongamento posterior, pode segurar, se preferir segurar as pernas, segurar atrás dos joelhos. Isso, observe o trabalho que é feito nos braços, o alongamento dos braços. Observe também nas escápulas, quando você eleva os ombros. O quanto você pode estender, só você sabe, sem sentir dor, sem sentir desconforto. Volte devagar as pernas. Abrace novamente. Pode fazer um balanço de um lado para o outro. Observe o efeito do que você fez. Se você respeitou seus limites. Solte as pernas. Estenda as pernas. Solte o peso do corpo. Se quiser deixar as pernas flexionadas, fique à vontade. Se quiser, pode estender as pernas e soltar o corpo. Como fizemos no início da prática, procure soltar o corpo. Solte o peso das pernas, peso dos braços. Solte o peso da cabeça. Se tiver alguma tensão, algum músculo tensionado, você relaxa. Relaxa o pescoço, relaxa a região do quadril, relaxa a região lombar. Toda a atenção em você mesmo. Então vamos aproximar as pernas, os pés. Vamos flexionar a perna direita, levar o pé direito sobre o joelho esquerdo. A perna esquerda está estendida, a perna direita flexionada e o pé direito sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda gentilmente vai puxar o joelho direito em direção ao chão. Você vai girar o seu quadril um pouco para a esquerda, procurar manter os ombros no chão, o braço direito solto, relaxado, e a mão esquerda gentilmente vai aproximar o joelho direito do chão dentro do seu limite. Observe a torção que é feita. Observe como sente a sua coluna, respeite os seus limites. Isso, vai girando o quadril. Inspirando mais profundo, soltando o ar bem devagar. Vai experimentando, sentindo, observando as sensações. Qual a sensação? Como sente a região do tórax? Como sente a região lombar? Aonde sente que trabalha mais o alongamento? Como percebe a sua coluna? Inspirando, soltando o ar, sentindo esse movimento interno. Gentilmente volte devagar o joelho direito, acomode o quadril, estenda a perna direita, compare o lado direito com o lado esquerdo. Sensação de peso da perna direita com a sensação de peso da perna esquerda. E agora vamos flexionar a perna esquerda e levar o pé esquerdo sobre o joelho direito. A mão direita agora que gentilmente puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Você gira seu quadril para a direita. Procura principalmente manter os ombros tocando o chão.
E aí você vai com o braço esquerdo bem relaxado, a mão direita gentilmente vai puxando o joelho em direção ao chão dentro do seu limite. Relaxe bem a perna esquerda, solte, relaxe. Deixe o pé esquerdo bem acomodado no chão ou sobre o seu joelho. Isso, inspire, solte o ar, relaxe na postura. Não precisa ficar tensionar o ombro, não precisa sentir desconforto. Volte devagar. Estenda a perna. Solte o peso do corpo, observe o efeito do que você fez. Perceba se respeitou seus limites. Qual a sensação que ficou no corpo? Muito bem. Agora nós vamos gentilmente girar o corpo e vamos nos virar de bruços. Vire-se de bruços agora. Você já pode colocar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos e sentir o toque agora da parte da frente do seu corpo com o chão. Solte o peso do corpo e sinta agora a parte da frente do seu corpo tocar o chão. Como percebe a respiração? Muito bem. Agora nós vamos levar as mãos ao lado das costelas. As mãos apontam para sua cabeça, os dedos das mãos apontam para sua cabeça, as palmas das mãos ficam no chão, ao lado das costelas, e os cotovelos para o alto. As pernas e os pés unidos. Isso, um pouquinho mais abaixo, André, as mãos. Isso, ótimo. Aproxime bem as escápulas, os cotovelos, isso, as mãos bem próximas. Agora, gentilmente, vire a cabeça como quem olha para frente, estendendo o pescoço. Olhe para frente, estenda o pescoço. Dentro do seu limite, sem a ajuda das mãos, vai levando os ombros lá para trás, elevando o tronco, aproximando mais as escápulas na postura, sem a ajuda das mãos, somente com a musculatura dorsal, os músculos que te mantêm na postura. Quando você quiser voltar, no seu tempo, você volta e relaxa. Observe os músculos que você utiliza para se manter na postura e depois volte devagar e relaxe. Escolha a melhor posição para os braços, para a cabeça. Estando bem acomodado, observe como sente esses músculos que você trabalhou. Esses músculos profundos que ajudam na boa postura durante o nosso dia a dia. Musculatura paravertebral. Se você achou que já trabalhou o suficiente e deseja relaxar, observar o efeito do que você fez, fique à vontade. Se você deseja repetir essa postura, porque gostou, porque se sentiu bem, que quer trabalhar essa musculatura, repita deixando as mãos ao lado das costelas, parte baixa. Aproxime bem as escápulas, os cotovelos, a testa ou o queixo no chão e as pernas e os pés unidos. Aproxime, isso. Peito dos pés no chão. Agora,
Comece virando a cabeça, como quem olha para frente, estendendo o pescoço. Depois, sem a ajuda das mãos, vai elevando o tronco e observe como é se manter nessa postura com a ajuda da musculatura paravertebral. Cada um vai ficar o tempo que achar que deve. Quando achar que já trabalhou o suficiente, você volta. Volte e relaxe imediatamente. Solte o peso do seu corpo. Solte o peso do corpo. Você pode inspirar profundo e soltar o ar bem devagar, imaginando que relaxa a musculatura que você trabalhou agora. Faça mais uma vez no seu tempo, solte bem devagar e relaxe. Então, estamos descansando. Vamos continuar descansando na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares. Leve o quadril lá nos calcanhares, o mais próximo que você puder. Agora você pode escolher, se quer separar os joelhos, pode. Se quiser deixar os cotovelos no chão segurando o rosto, pode. Se quiser deixar uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, pode. Você escolhe a melhor posição para que você possa descansar. Muito bem. Daqui agora nós vamos passar para a posição de 4 apoios, a postura do gato. Então daqui a gente já vai levar as mãos no chão, as mãos ficam abaixo dos ombros, a distância das mãos é a mesma distância dos ombros, os joelhos bem abaixo do quadril, distância dos joelhos é a mesma distância do quadril. Isso. Então, bem posicionado. Leve a atenção para o meio das suas costas. Vamos mobilizar nossa coluna. Nós vamos levar o meio das costas lá para o alto, empurrando o chão com as mãos. Gentilmente, agora, leve a atenção para o meio das costas, levando o meio das costas para baixo. Bem para baixo, o quadril para o alto, olhar para frente. Meio das costas para o alto, encaixando o quadril, levando o queixo no peito. Meio das costas para baixo, quadril para o alto, olhar para frente. Observe como sente a sua coluna. Vamos incluir um pouco a respiração, soltando o ar, meio das costas para baixo, queixo no peito. Inspirando, meio das costas para baixo, olhar para frente. Soltando o ar, cada um no seu ritmo, meio das costas para o alto. Inspirando, meio das costas para baixo. Perceba como sente essa região, como sente a sua coluna. Importante ganhar mobilidade nessa região. Se possível, faça respirações mais agradáveis, mais profundas, mais suaves, mais lentas, desde que seja agradável para você. E o movimento acompanha a respiração.
E vai parando devagar com os movimentos, sentando sobre os calcanhares. E nós vamos ficar em pé agora. Devagar, vai se acomodando. Nós vamos fazer algumas posturas em pé. Então, nós estamos com os pés paralelos, os dedos dos pés apontando, né, para frente, se possível, a largura dos pés é a mesma largura do quadril, os braços soltos ao lado do corpo. Solte o peso do seu corpo nos seus pés, sinta o toque dos seus pés com o chão. Muito bem. Agora vamos elevar o calcanhar direito e depois o esquerdo. Vamos intercalar a elevação dos calcanhares. Vamos trabalhar os dedos dos pés. Estamos intercalando a elevação dos calcanhares. Se possível, quando você descer com o calcanhar, bata com o calcanhar no chão. Isso aí também é simulando uma caminhada. Isso aí também é importante para o cálcio, gerar cálcio nos nossos ossos. Fortalecer os nossos ossos. Lógico que o ideal é fazer mais tempo, né? Estamos só trabalhando também as panturrilhas, trabalhando os dedos dos pés. Muito bem. E vai parando devagar. Muito bem. Parando, solte o peso do seu corpo lá nos pés, sinta o toque dos seus pés no chão. Procure sentir cada um dos dedos tocar no chão, os calcanhares. Perceba se você toca mais a frente dos pés ou a parte de trás, se é possível distribuir o peso do seu corpo nos pés. E agora nós vamos elevar os braços. Os braços, as mãos apontam lá para o teto. Uma mão aponta, uma palma da mão voltada para a outra. Isso. Olhe um ponto fixo à frente. E agora, comece a crescer com os braços, crescer com os ombros, crescer com as costelas. E, se possível, eleve os dois calcanhares na postura da palmeira, olhando o ponto fixo à frente, trabalhando seu equilíbrio, sua atenção, seu foco. O abdômen firme, vamos voltando devagar. Excelente, vocês estão ótimos. Volte os braços, relaxe os ombros, respire. Muito bem. Vamos fazer uma postura, a postura da árvore. Nós vamos flexionar a perna esquerda, girar o joelho para fora, deixar os dedos do pé esquerdo tocando o chão e o calcanhar, deixe que o calcanhar fique apoiado na parte interna da sua perna direita. O quadril é voltado para frente, o abdômen firme, una as palmas das mãos na frente do peito, achando o seu eixo. Imagine que o topo da cabeça está em direção ao teto. Cresça com a cabeça. Isso. Agora, se estiver fácil, você pode elevar um pouco o seu pé. Se você quiser manter com os dedos no chão, não tem problema. O importante é você sentir que está trabalhando com o seu equilíbrio. Você pode ficar aqui ou você pode elevar as mãos em direção ao teto. Se desequilibrar, não tem problema, você volta, refaz. Olha um ponto fixo à frente, contrai seu abdômen e vai voltando devagar os braços. Levando o pé esquerdo no chão.
Relaxe os ombros e solte os braços, sinta os pés tocarem o chão. Respire. Muito bem. Agora, com os pés paralelos, os pés apontando para frente, nós vamos agora jogar o peso do nosso corpo, transferir o peso do nosso corpo para a perna esquerda. Vamos flexionar a perna direita, deixando que o joelho fique um pouco para fora. Vamos deixar que o calcanhar direito fique apoiado na perna esquerda e os dedos do pé toquem o chão. Leve as mãos unidas na frente do peito para que você encontre o seu eixo. O topo da cabeça em direção ao teto e o abdômen firme, o quadril apontando para frente. Se estiver fácil, você pode elevar o seu pé. Continue olhando um ponto fixo à frente, respirando. Se desequilibrar não tem problema. Se você desejar, você pode elevar os braços. Pode voltar com os braços lateralmente, cada um no seu tempo, no seu ritmo. A prática é sua. Solte as pernas quando finalizar. Muito bem. Muito bom. Agora nós vamos separar as pernas, na largura do seu quadril, pode ser. Separe as pernas, solte o peso da cabeça, solte e relaxe atrás do pescoço. Afaste um pouquinho mais as pernas, André, e solte, isso, solte a cabeça, relaxe o pescoço, solte os braços também à frente do seu tronco. E vai soltando também o seu tronco. Vai relaxando. Relaxe bem o pescoço para que você possa soltar a cabeça. Relaxe bem os ombros para que você possa soltar os braços. Vai inclinando o tronco à frente. Isso, vai inclinando, soltando. Isso. Relaxe bem o quadril para que você possa soltar o seu tronco. Se precisar flexionar um pouco as pernas, não tem problema. E vai soltando cada vez mais. Relaxe, relaxe. Solte, solte bem. Solte. E agora você pode flexionar ainda mais as pernas, levando as mãos até o chão. E vamos levar o quadril lá em direção ao chão, tentando ficar de cócoras. Você pode levar os calcanhares se precisar, não tem problema. Se sentir qualquer desconforto nos joelhos, não faça. Pode se sentar. Muito bem, vamos nos sentar agora. Sente-se. Cruze as pernas. Acomode-se. Cruze as pernas. Acomode bem as pernas. Pode deixar na melhor posição que você desejar. Respire. Una as palmas das mãos na frente do peito. Entrelace os dedos e deixe que os indicadores fiquem apontando para o teto. E agora vai crescendo, levando os braços lá para o alto e mantendo. Veja, observe a sua coluna. Sinta o toque do seu quadril com o chão. Observe a distância dos ossinhos do seu quadril até as costelas. Vai crescendo com os ombros, com as escápulas e depois volte devagar. Volte, acomode as mãos sobre seus joelhos, relaxe bem os ombros e observe a sua coluna se está confortavelmente ereta. Vire gentilmente a cabeça para a direita, até onde for confortável.
Relaxe, sinta o alongamento que acontece do lado esquerdo do seu pescoço. Perceba se sua coluna está ereta, se os ombros estão relaxados. Respire. Sinta a entrada e a saída do ar pela a sua narina esquerda. Volte devagar a cabeça. Vai virando a cabeça agora para a esquerda, até onde for fácil. Aí você mantém, relaxa o pescoço, observa, relaxa os ombros, observa o movimento respiratório, se possível a entrada e a saída do ar pela sua narina direita agora. Volte devagar a cabeça. Vai levando o queixo em direção ao teto, alongando a frente do pescoço, sem pressionar atrás do pescoço, mantendo os ombros baixos e a coluna ereta. Sinta a entrada e a saída do ar pelas duas narinas. Volte a cabeça até o centro. Gentilmente vai levando o queixo em direção ao peito, soltando a cabeça, relaxando atrás do pescoço, percebendo a sua respiração. Volte devagar a cabeça. Vamos nos deitar agora. Vamos fazer o nosso relaxamento. Deite-se e acomode-se. Deitado, como nós iniciamos a prática. Solte o peso do seu corpo no chão. Faça os ajustes necessários. Veja se está bem posicionada a cabeça, quadril, a coluna. Escolha a melhor posição para as pernas, estendidas ou flexionadas. Melhor posição para os braços e para as mãos. Se fica confortável, que as mãos fiquem voltadas, palmas voltadas para cima ou para o lado. E vai soltando o peso do corpo. Sinta o toque dos calcanhares com o chão. E solte o peso dos pés nos calcanhares. Relaxa a sola dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe cada um dos dedos dos pés. Relaxe os tornozelos. Relaxe as panturrilhas. Relaxe dentro das panturrilhas. Solte os joelhos. Relaxe atrás dos joelhos. Dentro dos joelhos. Relaxe a musculatura posterior das coxas, parte interna das coxas. Solte o peso das pernas no chão. Sinta o toque do quadril tocando o chão e relaxe dentro do quadril.
região das virilhas, glúteos, assoalho pélvico. Solte o peso do quadril. Soltando o peso do quadril e o alto das costas no chão, relaxe os músculos que ficam ao lado da sua coluna. Essa musculatura forte, musculatura paravertebral. Relaxe a região da sua coluna. Aproveite para relaxar o abdômen, dentro do abdômen, relaxar a região do tórax, dentro do tórax. Relaxe a articulação dos ombros, os braços, antebraços, punhos. Relaxe as mãos, cada um dos dedos das mãos relaxa. Solte bem as pernas, solte bem os braços, solte o peso da cabeça. Soltando o peso da cabeça e o alto das costas, relaxe o pescoço. A parte de trás do pescoço, as laterais, a frente do pescoço. Relaxe lá por dentro do pescoço, a região da garganta, fundo da garganta, a língua, o céu da boca, os lábios, as bochechas, os olhos, o fundo das narinas, fundo dos olhos, fundo dos ouvidos, dentro da cabeça. Relaxe o corpo todo. Corpo todo, relaxe. Como se a cada expiração você pudesse relaxar ainda mais. Volte a sentir o toque do seu corpo com o chão.
temperatura do ambiente em que você está. Perceba os sons ao seu redor, os sons mais distantes, os mais próximos, o som da minha voz. Perceba os aromas, e vai voltando devagar do seu relaxamento, inspirando mais profundo, mexendo as mãos, mexendo os pés, virando gentilmente a cabeça de um lado para o outro. Sem nenhuma pressa, fazendo os movimentos que o corpo desejar. Pode levar os braços lá para trás, pode espreguiçar, pode torcer, sentir o corpo. E quando desejar, vire-se de lado primeiro e depois você se senta na postura de meditação. Escolhendo a melhor posição, pode sentar numa almofada, não vamos demorar muito, pode se encostar em móvel. A melhor postura, você se acomoda. Cada um tem a sua postura. O importante é que você se sinta estável e confortável. Então, uma postura confortavelmente ereta. Comece a observar a sua respiração, sem interferir. Então, durante a prática, pedimos várias vezes para observar o movimento respiratório. E agora você só observa quando o ar entra, o que acontece internamente, quando o ar sai. Toda a atenção em você mesmo, nesse movimento interno. Esse movimento que acontece enquanto você respira. O nosso corpo está estável, imóvel, mas existe um movimento interno que acontece quando respiramos. Toda a sua atenção fica nesse movimento, durante 1 minuto apenas. Então, passado 1 minuto, você pode continuar observando os movimentos internos. Mas se você precisar finalizar a prática, são 8h30 agora. Se quiser finalizar, abraça as pernas, solte a cabeça à frente. Eu agradeço a presença.
Até a próxima aula. Obrigada pela presença. Bom fim de semana. Até segunda. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana. Beijo. Como foi, André? Foi tudo bem? Obrigada. Olha o Marco aí.